Nós estamos agora sobrevoando o presídio de Guarulhos, para onde Michael foi levado. Aí o doutor Fábio Costa disse que até o julgamento, provavelmente ele não vai ficar junto com os outros presos. Ele vai ficar num lugar chamado seguro. Quero que o senhor descreva para a gente que lugar é esse, o que seria o seguro. Ele fica com outros presos ou ele fica sozinho? É um lugar diferente em que aspecto físico, doutor Fábio? Passar esse seguro, depois dessa triagem, é que vão decidir para qual tipo de seguro ele vai. Se o responsável pelo estabelecimento prisional, se eles identificarem que há, de fato, um risco à integridade física do Michael, para que ele vá para um seguro com outras pessoas, com outros detentos que cometeram o mesmo delito, se eles identificarem que não tem o risco, ele é colocado com esses outros detentos. E se eles identificarem que há, de fato, um risco iminente, um risco imediato para a integridade física do Michael, ele vai ser colocado numa cela separado, isolado de todos. São celas menores, né? Essa do seguro, onde ele vai ficar isolado, é uma cela menor, até porque ele não vai precisar de tanto espaço assim, sendo que ele tem uma liberação pela manhã para um banho de sol e tem uma liberação também no final do dia. Agora, essa triagem é que vai definir e vai decidir para que tipo de seguro ele vai. Mas fato é, ele não vai ficar no convívio, ele não vai ficar junto com os outros detentos que cometeram crimes de outras naturezas. Doutor, agora vamos lá. Eu quero perguntar para o senhor algo aqui muito importante. O senhor falou que, como advogado criminalista, consegue enxergar brechas na lei para que os advogados do Michael possam tirá-lo da cadeia. O senhor não vai falar isso, obviamente, para os advogados do Michael, mas o senhor consegue enxergar essas brechas na lei. Me diz uma coisa, o senhor não acredita na inocência do Michael, né? Ou o senhor acredita em algum ponto? Porque antes o senhor disse as informações que foram colocadas ali no depoimento não são informações bem claras, as coisas não batem. Passa pela cabeça do senhor que o Michael é uma pessoa inocente? Não, né? Não passa, não passa. E quando eu disse que eu não acredito em uma só palavra do que esse rapaz disse, é porque ele confessou, mas ele confessou de uma forma cínica e mentirosa. Por isso que eu falei tanto ao longo dessa semana, Passaia, em respeito à reprodução simulada dos fatos, à reconstituição desse crime. Ele tem participação? Há fortes indícios de que ele tem sim participação. Há fortes indícios de que ele tenha sido o executor da vitória, sim. Mas a família quer, e eu falo em nome da família, Passaia. A família quer saber de fato o que aconteceu desde o momento em que essa menina foi arrebatada próximo da casa dela e até o dia que o corpo foi encontrado. Então eu não acredito na inocência dele, não estou aqui para julgar, não estou... já tem alguém que vai julgá-lo, né? O juiz é que vai julgá-lo, não sou eu, mas eu não acredito na inocência dele. Por isso que eu peço para que essa investigação avance e que, se de fato for confirmado, for comprovado que ele tem envolvimento, que ele é de fato o executor, que a autoridade policial faça, assim, a reprodução simulada dos fatos, que faça a reconstituição do crime para identificar principalmente a participação de outras pessoas, Passaia. Doutor Fábio, só um minutinho, eu acabo de receber mensagens do doutor Fábio Lopes, o delegado que investiga esse caso e que é acusado pelos advogados de Michael. Eu já falei para vocês que eu acredito no delegado, eu acredito sim, porque o doutor Fábio é uma pessoa que sempre trabalhou certinho. Mas, gente, nós estamos diante de um caso aqui que a justiça não vai analisar dando opinião, consentimento. A justiça não analisa com o coração. A justiça vai no que está no papel. Eu quero saber o que é que o doutor Fábio vai falar para mim. Enquanto eu converso com ele aqui, eu vou fazendo as perguntas porque o doutor Fábio ele vai respondendo. Mas espera aí que já eu quero contar para vocês o que eu converso com o delegado lá de Cajamar. O Lombardi, você está assistindo tudo de muito perto, analisando o que o doutor Fábio está falando. Que pergunta você quer fazer para ele? Não, eu concordo com o que ele disse, acabou de dizer tudo isso, inclusive a respeito até do preso. O preso está nesse CDP e ele é colocado à margem
Nós temos aqui presídios de estupradores que ficam cumprindo pena com estupradores, homicidas com homicidas, latrocidas com latrocidas. Então, mas só a partir do instante que não tiver mais essa periculosidade dele na integridade física. Agora, Fábio, eu queria saber o seguinte, a família vive lutando na reconstituição. Qual é a sua opinião? Por que a polícia reluta tanto em reconstituir? Porque a gente sabe que a reconstituição é feita para eliminar todas as dúvidas. Nós anunciamos várias dúvidas. Você anunciou várias dúvidas. Os advogados do Michael anunciaram dúvidas. E por que a polícia reluta tanto em eliminar todas essas dúvidas? É o único grupo, Lombardi, primeiramente, boa tarde, desculpa. É o único grupo de pessoas que não tem dúvidas sobre a autoria desse crime. Nós tivemos acesso ao depoimento do Michael. Ele tem a participação, mas tudo aquilo que ele diz ter feito não bate. Acreditar na palavra desse rapaz, naquele depoimento dele, é descredibilizar a polícia. É colocar para debaixo do tapete a Polícia Científica do Estado de São Paulo, uma das mais respeitadas do Brasil, Lombardi. A reconstituição do crime para a família é muito importante para saber primeiro, porque eles querem saber como aconteceu. Aí as pessoas podem perguntar, o que isso muda? Não vai mudar absolutamente nada e nada vai trazer essa menina de volta, nada, absolutamente nada. Agora, a família tem direito de saber o que aconteceu com a filha deles a partir do momento que ela sai do shopping, que ela estava trabalhando 22 horas. Doutor Fábio... E em segundo lugar, essa reconstituição do... Oi, Passaia. Não, pode concluir. E em segundo lugar, é para a gente conseguir determinar e chegar de fato na autoria como isso foi feito, porque nós acreditamos piamente que tem sim a participação de outras pessoas. Esse crime não foi cometido por uma só pessoa, Passaia. Doutor Fábio, o senhor já disse que reconhece que os advogados do Michael têm em mãos possibilidades fortíssimas de pedirem o relaxamento da prisão do Michael. E que eles podem argumentar que houve tortura psicológica. Ninguém está dizendo que ela existiu, mas que os advogados podem argumentar que sim. E se essa tortura psicológica for aceita, o Michael ele pode sair pela porta da frente a qualquer momento, tá? Eu conversei, viu, doutor Fábio, com os advogados do Michael, eles disseram que já estão pensando como é que eles vão fazer esse pedido, que eles já estão fundamentando esse pedido que será endereçado à Justiça. Significa que ainda hoje, de repente, pode existir uma decisão em favor do Michael. Como é que a família da Vitória vê uma coisa dessa? Que reviravolta foi essa, hein, doutor? Passaia, uma reviravolta gigantesca. Eu não tive tempo ainda de falar com a família hoje, antes de tanta informação chegou. E assim, isso colocou esse caso de cabeça para baixo, coloca essa investigação em xeque. Nós podemos ter, agora eu falo juridicamente falando, esse rapaz ele pode sair pela porta da frente, Passaia. Ele pode sair porque é um depoimento que não convenceu, uma confissão que não convenceu, a maneira que essa confissão foi colhida. E falo aqui, nenhum tipo de ilegalidade. Eles agiram tudo dentro da lei. Chamaram o advogado, nomearam, tudo ilegalidade nenhuma. Mas chama muita atenção o teor desse depoimento dele. Tudo aquilo que a investigação vinha fazendo, isso não corrobora com nada. E agora com a alegação de que ele foi agredido lá dentro, Passaia, a defesa do Michael tem muitos argumentos para conseguir a liberdade dele. Voltando num ponto que você disse, ele pode sair pela porta da frente? Pode. Pode ser indenizado? Pode. Mas isso não significa que ele está livre desse problema. Mas ele vai responder um processo dessa natureza, um processo de um feminicídio com tamanha crueldade. Se ele for de fato o autor, ele vai responder um processo desse em liberdade. Doutor, eu gosto porque o senhor sempre fala com palavras simples, né? Diferente de quando o senhor está lá no tribunal do júri. Mas aqui o senhor fala de um jeito que muita gente já me agradeceu nas ruas. Olha, eu gostei do doutor Fábio, viu? Ele fala a linguagem do povo, a gente consegue entender. Então, explica para as senhoras, para os senhores, para as pessoas que estão em casa, doutor Fábio, por que é que o Michael pode sair a qualquer momento pela porta da frente, mesmo sendo o assassino de Vitória?
Por que é que ele pode receber uma indenização por danos morais, mesmo sendo assassino de Vitória? E por que é que o delegado que investiga o caso pode ser preso simplesmente porque ele colheu um depoimento? É isso que eu estou vendo as pessoas se degladiando nas redes sociais ali, perguntando sem entender. Que o advogado explique pra gente. Na realidade, se isso acontecer, se ficar comprovado que houve uma confissão mediante uma agressão ou uma tortura, nesse momento ele comete o crime de tortura. Ele pode sim ser afastado das funções, pode ser expulso, inclusive pode ser preso. Ele pode ser indenizado, por quê? Porque é uma coisa que está prevista na lei. Toda pessoa que é agredida, que agredida por um ente do Estado, seja ele qual for, e quando eu falo Estado aqui, eu falo nas forças policiais, se comprovadamente uma pessoa for agredida pelas forças policiais do Estado, e isso for comprovado que houve, por exemplo, um excesso, essa pessoa tem direito a uma indenização. Então não tem nada de ilegal. Ele pode sim responder pelo crime de feminicídio, ser culpado, ser condenado por um crime de feminicídio, mas também ele pode ser indenizado pelo Estado porque agrediram ele, torturaram ele dentro da cadeia, o Passaia. Quer dizer, ele recebe uma premiação ainda, né? O cara mata a menina, mas recebe uma grana. A justiça entende o seguinte: olha, você foi culpado ao ter matado Vitória, mas foi vítima ao ter sido torturado para confessar que matou Vitória. Então a gente vai te prender pelo assassinato, mas tá uma bela de uma grana aqui para você, porque depois que você cumprir aí os seus anos atrás das grades, você vai ter um dinheirinho para você curtir numa boa. Cara, o Brasil precisa mudar. E sabe o que mais me choca? Doutor Fábio, se por um acaso o Michael for condenado por homicídio simples, explica aquela conta, por que é que o senhor me disse ontem que ele passa menos de 4 anos atrás das grades? Se ele conseguir provar que ele cometeu um homicídio simples, faça aquela conta para o pessoal de casa entender. A pena do homicídio simples, Passaia, vai de 6 a 20 anos. Eu não acredito no homicídio simples, mas no feminicídio, pelo menos com uma qualificadora, então a pena é de 12 a 40 anos. Então ele pegaria, por exemplo, nesse crime de feminicídio, 12 anos. Se ele for condenado por um crime de tortura, por ter raspado o cabelo dela, a título de exemplo, ele pega mais 2 anos, já somamos 14 anos. Depois tem a ocultação de cadáver. Então nós teremos aí uma pena de no máximo, 15 anos. No regime fechado. Só que ele vai para o regime semiaberto depois que ele cumprir 30% dessa pena. Ou seja, 4 anos e meio ele vai ficar no regime fechado. A partir daí ele passa a ter direito àquelas saídas temporárias. E aí o restante da pena ele vai cumprir em liberdade. Então, para que as pessoas de casa possam entender, numa pena de 15 anos, 50% dessa pena, 7 anos e meio, ele vai cumprir atrás das grades. 7 anos e meio ele vai cumprir na rua, apenas tendo que comparecer ao fórum uma vez por mês para assinar uma carteirinha, Passaia.